Boa noite, bancários e bancárias. Eu sou a Giovândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos falar da 13ª Conferência Nacional dos Bancários, que aprovou a pauta de reivindicação da Campanha Nacional Unificada 2011. O que os bancários aprovaram nessa Conferência Nacional? Aquilo que a gente aprovou é possível, né? Nós estamos numa conjuntura favorável, o Brasil está bem, os bancos estão bem, nós vamos olhar um pouco tudo isso aqui nesse Momento Bancário em Debate, qual a situação dos bancos, a situação da economia brasileira, porque tudo isso conta muito na hora da negociação, conta muito na negociação de uma campanha salarial. E para fazer essa conversa com a gente, nós estamos aqui com a Kátia Uehara, que é economista do Diese, trabalha na subseção dos bancários aqui de São Paulo. Boa noite, Kátia, obrigado pela presença. Boa noite, agradeço a vocês. Então, os bancários, nesse final de semana, a conferência aconteceu na sexta, sábado e domingo, né? Encerrou no domingo às 14 horas, com a aprovação da pauta de reivindicação. Nós tivemos grupos de discussão, os grupos foram aprofundando os debates, trazendo elementos, trazendo estudiosos. Então, a gente foi olhando um pouco a conjuntura também. E a conferência aconteceu, vocês podem acompanhar, inclusive, vídeos da conferência, estão disponíveis no nosso site. Você pode ir lá assistir todos os vídeos e tem a oportunidade de ouvir depoimentos, de saber como é que foram o debate nos grupos, o que aconteceu. Porque a gente tinha grupo de salário, de remuneração e emprego, a gente tinha grupo que discutiu segurança bancária, nós tínhamos grupos discutindo a inclusão, o sistema financeiro nacional, né? Nós tínhamos grupo discutindo saúde e condições de trabalho. Dividimos em grupo e fizemos um debate, porque tinham 695 delegados e delegadas presentes e bancários do Brasil inteiro. Essa é a grande riqueza da nossa campanha nacional, a gente tem a participação dos bancários no Brasil inteiro. O que a gente aprovou? Quais os principais pontos? Claro, nossa pauta é bastante ampla, vou aqui conversar com vocês um pouco sobre as principais reivindicações. O que a gente tem de reajuste salarial? O que a gente está reivindicando? A gente tinha feito consultas e pesquisas no Brasil inteiro, os sindicatos encaminharam, aqui em São Paulo nós fizemos, mais de 6 mil bancários responderam à consulta. Também foi feita uma pesquisa nacional nas principais capitais, que foi, inclusive, uma pesquisa realizada pelo Diese. E perguntando para o bancário, inclusive, qual era o índice que deveria ser reivindicado. E os bancários apontaram majoritariamente no Brasil inteiro, né, que o índice deveria ser o 5% de aumento real, ou seja, a reposição da inflação mais os 5% de aumento real, que dá um índice de 12,8%. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. A PLR de 3 salários mais R$ 4.500, o piso, a valorização do piso da categoria bancária, e a nossa reivindicação é o piso do Diese, o vale alimentação, vale refeição, os bancários também falaram, o vale alimentação tem que ter um aumento significativo, porque tem uma inflação colocada aí que corroeu os salários, né, e os bancários estão reivindicando já há algum tempo esse vale alimentação maior. A nossa reivindicação, aprovada lá na 13ª conferência, é o salário mínimo, que está em R$ 545. Plano de carreira, cargos e salários para todos. Auxílio educação. As pessoas são obrigadas a estudar, os bancários são obrigados a estudar. Nós queremos também a contrapartida dos bancos que ainda não têm. Aliás, o Bradesco deve ser um dos poucos bancos que não paga o auxílio educação e está aí na pauta específica a reivindicação. O emprego bancário, um debate realizado lá é a ratificação da Convenção 58 da OIT, que diz que as empresas que são lucrativas não podem demitir trabalhador, como, por exemplo, fez o Itaú nesse primeiro semestre. Não tem cabimento que um banco, né, lucrando tanto, com tanta riqueza, né, que demitir trabalhador, seja para contratar um outro trabalhador com salário menor, seja para eliminar postos de trabalho. No caso do Itaú, tem um aumento aí no número de bancários, portanto, tem uma rotatividade, uma eliminação, uma redução de custos. Você demite e contrata com valor menor.
Esse também é uma constatação que o Diese faz na sua pesquisa, mostrando que os salários dos novos contratados estão em torno de 40% menor. No emprego, a gente também quer, além de acabar com essa rotatividade, a gente quer empregos de qualidade, né? Nós queremos o trabalho decente, o emprego decente, que é um conceito que a OIT trabalha. Esse também é um tema aprovado aí na Conferência Nacional. Mas nós vamos falar tem outros pontos na pauta, né? Que é o cumprimento da jornada de 6 horas, o fim das metas abusivas, um grande problema da categoria hoje, o assédio moral, apesar da gente ter feito acordo com alguns bancos, ainda tem banco que não assinou, e a gente tem que efetivamente caminhar para acabar com o assédio moral. Quais são as causas? Agora tem que agir nas causas. Essa é a ideia que a gente tem defendido. A igualdade de oportunidades para todos, independente de gênero, de raça, orientação sexual, né? Se a pessoa com deficiência, tem que ter igualdade de oportunidades. Previdência complementar para todos, contratação da remuneração total. A gente quer contratar a remuneração total do trabalhador, para que tire da mão do banco a prerrogativa de dizer para quem que ele paga mais, né? Como é que ele vai fazer essa distribuição, por exemplo, da remuneração variável. Tem que negociar com o representante dos trabalhadores. Bom, antes da gente entrar na discussão da nossa pauta e responder até perguntas, vocês podem mandar perguntas aqui para o e-mail debate@spbancarios.com.br. Nós já temos aqui algumas perguntas, vamos conversar um pouco sobre essas dúvidas dos bancários. Antes de entrar nessas dúvidas e falar um pouco da nossa pauta, eu queria conversar aqui com a Kátia, que ela falasse um pouco que conjuntura é essa que a gente vive, como é que está o Brasil, depois como é que estão os bancos, nós estamos num momento, como é que está o desemprego, né? Está alto, está baixo, está caindo, está em queda, que momento que a gente vive no nosso país? Bom, Gilvândia, a economia brasileira ela está bastante aquecida, apesar do ajuste que o governo realizou ao final do ano de 2010 e início de 2011, por conta da alta da taxa de inflação. No entanto, a economia brasileira segue aquecida, inclusive com taxas de desemprego caindo ao longo de 2011. Como você pode perceber, no primeiro trimestre de 2011, a taxa de desemprego nas regiões metropolitanas brasileiras ela gira em torno de 12% e em queda, né? Em São Paulo, a previsão, a estimativa é de que ela chegue até o final do ano com uma taxa de 1 dígito, né? Que dentro da pesquisa do Diese ela nunca se realizou, né? Então a economia ainda segue aquecida. Se você observar os indicadores do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, no primeiro trimestre, ela ainda cresceu, mas não num ritmo tão acelerado quanto em 2010. É claro que em 2011, comparado com 2010, você está comparando com uma base bastante acelerada do ano de 2010, mas o crescimento da economia brasileira ainda se mantém, né? No caso, 2011, primeiro trimestre de 2011, cresceu 4,2%. No ano de 2010, cresceu mais, 7,5%, ou seja, a taxa de 2010 e 2011 ainda são bastante favoráveis no que diz respeito à reivindicação de aumentos reais. Se você observar por setores de atividade, você observa que o setor de intermediação financeira foi o que mais cresceu dentro do PIB, né? O setor de intermediação financeira cresceu ainda mais em relação ao 4,2% que eu citei. Ela cresceu 6,4%. Então, quer dizer, você está no momento, numa conjuntura favorável da economia brasileira, no que se refere à reivindicação de aumentos salariais por aumento real. Muito bem. E os bancos? Bom, a gente já viu o lucro aí, o Bradesco, o Itaú e o Santander já publicaram seus lucros, com crescimento, né? Como é que está a rentabilidade dos bancos? A gente viu que ano passado os bancos estavam entre as 10 empresas que mais lucraram, você tinha 5 bancos, né? Exato. Como estão os resultados dos bancos? Bom, o resultado dos bancos, de acordo com o que falei com você em relação ao PIB, ele segue muito bem.
né? Como a gente observou nos demonstrativos financeiros dos bancos agora no primeiro semestre de 2011, segue em crescimento. O lucro líquido dos bancos ela foi acima de 10%. Se você observar o banco Itaú cresceu 11,4%, o Banco Bradesco cresceu 21,7%, o lucro do Santander cresceu 17,7%, ou seja, são crescimentos razoáveis, né, em relação ao lucro líquido e se comparado com o ano de 2010, que ainda é uma base bastante forte. Foi um crescimento, né, muito considerável. A gente costuma dizer que é um crescimento estratosférico. O Santander, mesmo um lucro em 6 meses, né, de 4 bilhões 153 milhões. Né, o Bradesco, 5 bilhões 487 milhões. O Itaú, 7 bilhões 132 milhões. Então, assim, e só aqui, os 5, 6 maiores bancos, a gente já tem aí 85% dos ativos do sistema financeiro, né? Uma concentração muito grande. E a maioria dos funcionários também estão nesses bancos, aí nos 6 maiores bancos, acrescentando aqui BB, Caixa, HSBC. Aqui está grande parte do sistema financeiro hoje, porque ele está muito concentrado. Além disso, se você observar as outras empresas de outros setores de atividade, a rentabilidade dos bancos ainda é muito superior. Algumas pesquisas indicam que a rentabilidade dos bancos, numa economia aquecida como no ano de 2010, foi de 17,6%, enquanto as demais empresas foi em torno de 10%. Ou seja, você está lidando com empresas que têm uma rentabilidade ainda muito alta e se você considerar somente os 4 maiores bancos brasileiros, você tem uma rentabilidade ainda maior, de 25%. Quer dizer que praticamente em 4 anos eles teriam patrimônio para comprar outro banco, Com certeza, do mesmo tamanho. Imagina quem consegue dobrar seu patrimônio em 4 anos, né? São poucos as pessoas e os setores que conseguem esta rentabilidade. Uma das coisas que a gente aprovou, Kátia, na Conferência Nacional dos Bancários, e você estava presente, viu? Nós temos um debate sobre a inclusão bancária. Né? E nós aprovamos uma resolução que defende agências bancárias ou postos de atendimentos bancários em todos os municípios do Brasil. Que a inclusão bancária tem que ser feita através do acesso à população que não tem acesso à conta corrente hoje a agências bancárias, com o bancário atendendo, com atendimento de qualidade. E hoje os bancos estão utilizando o correspondente bancário, liberado aí, infelizmente pelo Banco Central, estão utilizando o correspondente bancário para reduzir seus custos e colocar do lado de uma agência bancária um correspondente bancário. Quando o correspondente bancário surgiu, tinha um apelo de que ele iria promover a inclusão bancária e que iria, inclusive, principalmente instalar correspondentes nas praças que não tinham agências bancárias, ou seja, nos municípios que não tinham nenhuma agência bancária, poderia ter o correspondente. Essa realidade, anos depois, a gente vê que isso não aconteceu. Você podia falar um pouquinho dos números do correspondente bancário, explicar por que a gente tem essa constatação de que isso não ocorreu? Na realidade, se você for observar os indicadores e os dados, você observa assim, que o correspondente bancário realmente foi uma política adotada pelos bancos. Se você observar os números de correspondentes, foram no ano de 2011, ou seja, a última informação de maio de 2011, foi de mais de 160 mil correspondentes bancários, sendo que, em relação a 2007, teve um aumento significativo de mais de 67%. Se você for fazer uma equiparação com os dados de agências bancárias, você observa que houve um aumento muito inferior. O número de agências no país cresceu somente 8%. Né? E se você for observar um dado mais recente ainda, do número de agências de 2009 para cá, ela é menor ainda, o crescimento até se reduziu, houve redução de número de agências. Então, é uma política dos bancos atualmente de utilizar o correspondente bancário. Entretanto, né, a falácia de dizer que é para aumentar o número, a inclusão bancária, parece que não está se efetivando. O que está acontecendo é o seguinte, parece que há uma substituição realmente da provisão bancária pelo correspondente bancário. Né? Ainda há 40% da população brasileira ainda não tem
uma conta corrente. Né? Metade da população do norte e nordeste do país não tem acesso à conta corrente. Ainda não. Então, na realidade, essa falácia de dizer que é para ter uma maior inclusão bancária realmente ainda não aconteceu. O que acontece é que o número de correspondentes bancários ela tem aumentado mais significativamente nas grandes cidades. Né? Onde já tem agência bancária. Correto, né? Exatamente. Porque mais de 2.000 municípios brasileiros continuam sem ter agência bancária. Exato. Então, se você observar o dado, por exemplo, de São Paulo é um estado que, teoricamente, tem um número bastante significativo de agências, de bancários, enfim. Mas, entretanto, a política de utilizar o correspondente bancário ela foi bastante agressiva. Né? Houve um aumento significativo de correspondentes bancários no estado de São Paulo. Certo. E é aqui também onde tem o maior número de correspondentes bancários. Onde tem maior número de agências é onde tem o maior número de correspondentes. Quer dizer que isso que você está falando procede porque os bancos estão, em vez de abrir agência bancária, estão abrindo correspondente para ter um custo menor, para gastar menos, mas a população fica sem segurança, porque o correspondente bancário não tem a obrigação de ter a segurança bancária que é exigida do banco. O correspondente bancário tem trabalhadores que estão ganhando cerca de 70% menos que os bancários, acho que é esse o dado. Uhum. Então, é uma situação de precarização. O que a gente está defendendo é, de verdade, a inclusão bancária feita através de agências e de PABs, com bancários para atender a população. Nós vamos dar um intervalo e daqui a pouco a gente volta, nós vamos continuar falando sobre a campanha nacional dos bancários. Bom, nós estamos de volta aqui no Momento Bancário e Debate, hoje falando sobre a campanha nacional unificada 2011, as reivindicações, a nossa conjuntura, já falou sobre a conjuntura do nosso país e um pouco da conjuntura dos bancos. Kátia, que é o Errara, que é economista do Diese, trabalha aqui na subseção dos bancários. E a gente agora vai responder aqui uma pergunta que foi mandada por um bancário chamado Braulio. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se vocês terão a mesma atitude da campanha passada, em que os salários maiores foram contemplados somente com a reposição da inflação. Teremos mais achatamento? Braulio, primeiro eu queria esclarecer o seguinte, a sua pergunta é muito boa, vai me dar a oportunidade de fazer esse esclarecimento. Primeiro, nós não reivindicamos o reajuste diferenciado, como foi acordado lá no final da campanha. Mas a campanha é uma correlação de forças. Nós estávamos há 15 dias em greve e, no final, nós tivemos uma negociação no sábado, os bancos colocaram essa proposta, só que mais rebaixada, e a gente rejeitou a proposta no sábado, continuamos com a negociação na segunda-feira, que era a véspera de um feriado, e nós estávamos há 15 dias de greve no Brasil inteiro e a greve começava a diminuir, a enfraquecer. Nós tínhamos que sair da campanha com 95% dos bancários tendo aumento real dos salários. Essa reivindicação não foi feita por nós rejeitamos até o último momento, mas foi uma imposição colocada naquela correlação de forças pela própria FENABAN e pelos bancos. Né? Nós não reivindicamos essa política esse ano e nós não aceitaremos uma política dessa ordem. A nossa ideia é aumento real para todos. Né? Nós queremos valorizar o piso porque o piso valoriza todo o restante do plano de carreira, cargos e salários. Ele empurra os salários maiores para cima. Tem essa política de reivindicar o piso do Diese, que é o mínimo necessário para que uma família viva com tranquilidade, atendendo às necessidades básicas. Mas nós reivindicamos aumento real nos salários para todos, aumento real de 5%, na casa dos 5% para todos os bancários.
Então, nesse sentido, é importante vocês participarem da campanha. Eu queria, inclusive, agradecer essa oportunidade que você deu de fazer esse esclarecimento. Tem uma outra pergunta aqui, que o bancário ele coloca a questão da jornada de 6 horas. Os assistentes, analistas, estão fazendo uma jornada de 8 horas, né? O banco não está cumprindo a jornada de 6 horas. No nosso entendimento, ele pergunta qual o entendimento do sindicato. O sindicato tem o entendimento que a jornada tem que ser de 6 horas para todo mundo, e sem redução. Tem que reduzir a jornada, quem trabalha 8 tem que trabalhar 6, sem redução de salário, porque o salário é pelo trabalho que a pessoa faz, e não por conta da jornada. Se a gente pretende colocar na pauta de reivindicação, está na pauta geral e também está na pauta do Banco do Brasil e na pauta da Caixa Econômica Federal. E é importante vocês acompanharem, porque a mesa geral vai discutir a pauta geral, né, de reivindicação para todo mundo, mas tem as negociações específicas que têm acontecido e que trazem resultado. O ano passado, por exemplo, no Banco do Brasil, a gente conseguiu colocar aquela trava contra o descomissionamento. Na Caixa Econômica Federal, nós conquistamos a PLR social, por exemplo, os 4% do lucro líquido a ser distribuído linearmente entre os empregados. Então, assim, essa questão está na pauta, está na preocupação do sindicato, né? O sindicato tem olhado para essa questão, estudado o problema, como é que a gente faz a melhor estratégia para avançar, né? E é nesse sentido que eu te convido a acompanhar mesmo a campanha. Kátia, eu queria que você, continuando aqui a falar do número dos bancos, comentasse um pouco para a gente também. Eu vi um dado sobre os ativos do banco, do crescimento dos ativos. Queria que você falasse um pouco isso. Você falou da rentabilidade, a rentabilidade dos bancos é grande, e também falasse um pouco assim, você acha que os bancos, tem um dado que mostra a contribuição dos bancos no emprego no país? É uma contribuição grande, é uma contribuição pequena? Eles poderiam contribuir com mais? Fala um pouquinho disso para a gente. Apesar do crescimento significativo do setor dentro do PIB, se você observar 6,4%, cresceu superior aos 4,2% no primeiro trimestre de 2011, os bancos ainda não têm uma participação significativa no emprego do país. Pelo contrário, ele responde por apenas 1% do total da geração de empregos no país. Isso é muito pouco se você observar os ativos dos bancos. No que se refere à concentração do sistema financeiro, percebemos que ao longo do ano de 2004 a 2010, houve uma concentração significativa do setor, né? Se você observar os ativos financeiros dos 5 maiores bancos, eles passaram de 50% em 2004 para um número de 85% em 2010. Isso é muito grande, se você observar somente os 5 maiores bancos, ou seja, há uma concentração excessiva, exagerada dentro de um setor onde você tem até um número significativo de bancos. Mas se você pegar somente os 5%, os 5 maiores, somente eles detêm 85% dos ativos totais do sistema. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, aliás, são duas. Uma é da Thalita. A Thalita pergunta o seguinte, que ela é bancária do Banco do Brasil, oriunda da nossa Caixa. Ela diz o seguinte, que quando é que ela vai ter... Ela não tinha econômicos, ela não tinha previdência complementar, não tinha aderido. E ela quer saber quando é que ela vai ter a possibilidade de aderir ao plano da Previ. Já que ela não tinha econômicos, agora ela é funcionária do Banco do Brasil. E diz o seguinte, por que não posso fazer a Previdência? Não é uma funcionária do banco também? Bom, aí ela coloca essa questão, pois já tenho 1 ano e 7 meses de bebê e ainda não pude fazer minha Previdência, que estou perdendo o benefício. Bom, Thalita, também tem um outro bancário que faz uma questão sobre econômicos, inclusive do plano de saúde. Você está falando da Previdência, o nosso companheiro aqui pergunta sobre o plano de saúde. É o companheiro Rodrigo. Queria dizer para vocês o seguinte, nós, desde que o Banco do Brasil incorporou a nossa Caixa, que a gente tem discutido com o Banco do Brasil, primeiro, o emprego.
E foi a primeira preocupação do sindicato, garantir o emprego de todos os bancários e bancárias oriundos aí, incorporados pelo Banco do Brasil, oriundos aí da nossa Caixa. A segunda coisa foi garantir a função, porque o Banco do Brasil ia incorporar todo mundo e ia descomissionar muitos funcionários. Então, outra grande luta do sindicato foi para garantir as funções. Nós queremos garantir função para todos os bancários. E nesse processo de incorporação tem que ter uma negociação. E nós continuamos negociando a Previ e a CACI. É outra preocupação. Plano de saúde de qualidade para todos, é a demanda do sindicato. Tanto para os bancários que foram incorporados, que eram da nossa Caixa, também para os bancários do Banco do Brasil, que têm reclamado muito de descredenciamento de hospitais, de médicos na CACI. Então, nós queremos um plano de saúde de qualidade para todos os bancários do Banco do Brasil. Ele não pode fazer essa distinção. Então, nós temos ações aí. Tem um Ministério Público que está atuando nessa questão. O sindicato já informou o Ministério Público dessa diferença. O banco, nós falamos para o banco que nós queremos negociar a situação. Os bancários não podem ficar sem plano de saúde, não podem ficar sem previdência, né? Tem que liberar a Previ para todos os funcionários. A Previ tem que administrar o plano de saúde, as reservas lá do plano de saúde, do plano de previdência, do Economus. O que nós queremos garantir é que os bancários, tanto do Banco do Brasil, oriundos já do Banco do Brasil, quanto os que vieram da nossa Caixa ou do BESC, né, de qualquer banco que o Banco do Brasil incorporou, tenham plano de previdência e plano de saúde de qualidade para todo mundo. É a luta que o sindicato está fazendo. E o sindicato tem acompanhado essa questão, tanto cobrando na mesa de negociação, e está na nossa pauta. Nós fizemos a campanha, tem inclusive material de campanha circulando entre os bancários, nós estamos fazendo a divulgação, estamos cobrando do banco uma mesa de negociação que sente para negociar com seriedade, que trate essa questão, porque ela é importante para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa é de verdade a nossa preocupação. Hoje, inclusive, está acontecendo aqui no sindicato uma plenária. Nós convidamos os bancários e bancárias, oriundos da nossa Caixa, para vir aqui ao sindicato para discutir a situação do Economus. E a gente está aqui nesse exato momento, lá no Auditório Azul, fazendo esse debate com os trabalhadores e trabalhadoras, para ver os próximos encaminhamentos. Como é que a gente mobiliza, como é que a gente se organiza para melhorar esta situação. Agora vamos ver que tem mais uma questão chegando aqui para a gente. Bom, ele está falando que é um esposo de uma funcionária do Banco do Brasil, afastada por acidente de trabalho desde 2005, vítima de assalto na agência. Essa questão da segurança bancária é uma preocupação muito grande nossa. Inclusive, foi fruto de um grupo de discussão na 13ª Conferência Nacional dos Bancários, que medidas que a gente pode fazer para aumentar a segurança bancária nas agências, que medidas que nós podemos fazer para proteger os funcionários e funcionárias de agências bancárias que estão sujeitos a essa insegurança, né? Que medidas podemos fazer para proteger os clientes, os vigilantes que trabalham nas agências, enfim, essa é uma grande preocupação do sindicato. Está na pauta de reivindicação um conjunto de questões que a gente já colocou para o banco, manteve essa discussão na conferência e está trazendo para a mesa de negociação. Vamos ver o que ele diz mais aqui. Está sem receber benefício do INSS desde fevereiro de 2011. Deveria apenas estar cuidando da saúde dela, mas, infelizmente, estou travando uma guerra contra o INSS e o Banco do Brasil. Ela teve a alta programada. Muito bem. Osmar, esse é um problema recorrente, inclusive, infelizmente, porque é uma vergonha mesmo. O bancário tem alta do INSS e, às vezes, chega no médico do trabalho, o médico do trabalho diz que ele não pode voltar a trabalhar porque não está em condição. Então, o banco não paga o salário e o INSS, como deu alta, não paga o benefício. E a pessoa fica um tempo sem salário e sem o benefício, ou seja, sem receber nada. Doente, né, vulnerável, precisando fazer seu tratamento, tomando medicamentos, gastando com isso, gastando com o médico, enfim, e sem assistência. Esse é um grande problema. Nós colocamos na mesa de negociação passada que o banco tem que pagar, até que resolva se o INSS vai voltar a pagar o benefício ou vai pagar retroativo, vai sair uma decisão, seja de um processo administrativo ou de uma ação judicial. E quando essa decisão sair, aí, se for
o INSS o responsável por pagar a bancária e o bancário devolve o dinheiro para o banco. Se for o banco mesmo responsável, ele já cumpriu a sua obrigação pagando o salário. Então, essa é uma questão delicada, eu acho muito grave, porque é impossível, é injusto que um ser humano que está doente fique sem receber o seu salário para tomar seus medicamentos, para, enfim, sustentar sua família. Então, Osmar, nós temos aqui o departamento jurídico do sindicato, tem a Secretaria de Saúde, conversa aí, tem um secretário de saúde que é o Valcir, conversa com ele para ele ver que encaminhamentos, orientações pode te dar para te ajudar nessa questão. Mas esse é um problema que a gente tem que resolver de maneira geral, não um caso individual ou outro. A gente quer resolver o problema como um todo. Essa é uma grande preocupação nossa, porque a pessoa não pode ficar sem salário. Agora nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, nosso Momento Bancário Debate. Queria agradecer a presença da Kátia, aqui vocês que participaram mandando suas questões. Se por acaso chegar algum e-mail, a gente responde depois. Queria dizer que a campanha está começando e a gente conta muito com a participação de todos os bancários e bancárias, seja nas assembleias, dialogando sobre a pauta de reivindicação, mandando informação para o sindicato. Os bancários sempre participam e essa participação para a gente é fundamental. É só assim que a gente vai construir mais uma vez uma campanha vitoriosa. E a gente tem tudo para construir essa campanha vitoriosa. O Brasil ainda está numa situação bem, né, apesar de ter crise econômica nos Estados Unidos, em vários países da Europa, o Brasil está crescendo ainda. Tem que baixar as taxas de juros, tem que baixar o spread bancário, tem que controlar o câmbio para que a gente não inviabilize o crescimento do nosso país. Para continuar gerando emprego, tem que ter aumento real de salários para que o Brasil possa continuar crescendo, distribuindo renda, crescendo sem concentrar renda, porque ele tem que crescer distribuindo renda, porque nós ainda vivemos num país em que a concentração de renda é muito grande. Então, só sua participação na campanha pode nos fortalecer e os bancários do Brasil inteiro saíram da Conferência Nacional dispostos a participar. Então, nós vamos agora, para finalizar o nosso programa, com um sorteio, né, que nós fazemos sempre campanhas de sindicalização. Quem sustenta os sindicatos são os trabalhadores. E quando a gente se sindicaliza, a gente fortalece o sindicato, fortalece a nossa entidade. E é fundamental. A gente faz campanha de sindicalização geral, uma campanha geral, faz campanha por banco, faz campanha por regional, e nós fizemos recentemente uma campanha dirigida aos funcionários do Bradesco, e aí quem se sindicalizou nesse período, era um incentivo, um estímulo à sindicalização, iria participar de um sorteio. Agora a gente vai realizar aqui o sorteio, e está com a gente aqui para fazer esse sorteio a Neiva, que é diretora do sindicato, é coordenadora do coletivo do Bradesco. Boa noite, Neiva. Boa noite, Está também aqui a Malu, que é funcionária do Bradesco, da nossa federação, e que também faz a sua atuação aqui na base de São Paulo. Boa noite, Malu. Boa noite. E está com você, Neiva. Passo para você fazer o sorteio e ver quem é que vai ganhar o prêmio e qual que é o prêmio. Tá, então a gente vai sortear uma viagem, né, com acompanhante para Paraty, para os bancários que participaram da sindicalização, da campanha de sindicalização entre o dia 28 de maio até o dia de ontem, e também todos os outros bancários já sindicalizados do Bradesco, como uma forma de valorizar o sócio mais antigo. Tá? Então a Malu vai me ajudar aqui a mexer bem a urna, Malu, por favor. Tem muita gente aí dentro dessa urna. Bastante. Então todos os sócios do Bradesco, da Ativa, e os novos associados. Todos os funcionários do Bradesco que são sócios do sindicato, né? Muito bem, boa sorte a todos. Então, o bancário que for sorteado pode procurar a partir de amanhã na Secretaria-Geral para saber como fazer para resgatar o prêmio. Vamos lá? Vamos lá. 2, 3 e... Pode? Pode? Pode, vamos lá. E a sortuda é Camila Cacelato de Castro Petian. Então, a Camila, a partir de amanhã, pode procurar a Secretaria-Geral do Sindicato, né, no 31885208, ou então procurar a gente pelo site do sindicato e ver como vai fazer para resgatar o prêmio. É isso aí. Boa viagem para você, Camila. Aproveite bem esse brinde, né? E boa sorte para você.
dizer o seguinte, que nós faremos o próximo Momento Bancário em Debate, agradecer a presença de todos aqui e convidá-los a participar na próxima terça-feira de mais um Momento Bancário em Debate. Chamar vocês para assistir o curta sobre o assédio moral. Nós fizemos um filme para falar do assédio moral, para explicar mais uma vez o que é, com alguém que estava sofrendo essa situação. Assista o curta e participe da campanha nacional unificada. Um grande abraço a todos. Você está comprometendo as metas de todo o departamento. Se vira. Ai, tem gente que é preguiçoso mesmo, né? E aí, você já cumpriu suas metas? Eu já cumpri, né? Mas tem gente que não cumpriu não, hein? Parece que você não quer subir na vida, né, cara? Ai, que dó. Todo dia a mesma coisa. Não é você um mau profissional. Também não é fraqueza sua. Você pode estar sofrendo assédio moral. Você se sente mal no trabalho, cara? Tá sendo perseguido? Se sente excluído? Então, isso não tem absolutamente nada a ver com o seu desempenho. O que pode estar ocorrendo é que isso seja uma estratégia para te pressionar e para te isolar. Eles querem que você peça demissão ou que atinja metas abusivas. Seja solidário, respeite seus colegas e lembre-se, o seu limite deve ser respeitado. Preserve o seu espaço, sua autoestima, o tempo com a sua família e com seus amigos. Tudo isso é saúde, e saúde é direito de todos. Se você está sofrendo humilhações constantes por parte do seu superior ou dos seus colegas de trabalho, não se isole. Denuncie. Você pode procurar um dirigente sindical para conversar. Ou então você pode acessar o site do sindicato, que é o www.spbancarios.com.br. Daí você procura o link de denúncia do assédio moral, que fica no canto superior direito do site. Clique e leia com atenção o texto. Assinale o quadradinho de ciente e envie. Você vai acessar um formulário de denúncia baseado no acordo firmado entre o sindicato e o banco. Preencha todos os campos corretamente. Por fim, no espaço histórico logo abaixo, conte a história do assédio moral que você está sofrendo. Para sua tranquilidade e segurança, essas informações são sigilosas e só serão conhecidas pelos sindicatos bancários. Ninguém do banco terá conhecimento de sua identidade. Você vai receber em seu e-mail um número de protocolo, que vai permitir que acompanhe cada passo do andamento da sua ocorrência. Mesmo que você se sinta frágil e incapaz de enfrentar tanta pressão, lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Procure o sindicato. Denuncie. Saia do isolamento. É para isso que estamos aqui. Juntos podemos mais! Campanha contra o assédio moral. Saia do isolamento. Denuncie. Vamos vencer juntos. Sindicato dos Bancários. Há 88 anos, se fortalecendo com você.